Boa noite, muito obrigado pela companhia, pela disponibilidade de estar aqui no nosso primeiro evento de 2022, no qual proponho aí uma interseção da filosofia com a obra de Dostoiévski. Quer dizer, é uma leitura filosófica, uma leitura muito pessoal, né, tem uma subjetividade enorme aí, mas é uma forma da gente colocar alguma coisa da filosofia nesse autor que é tão filosófico, né? Talvez seja o escritor mais filosófico desses, pelo menos, que circulam aí no nosso conhecimento, no nosso círculo cultural. Eu vou começar, nesses primeiros momentos, né, nos primeiros minutos, apresentar o que nós já fizemos. Né? Quando eu digo nós, é porque muitas pessoas que estão aqui me acompanham já nessa trajetória. Né? Dostoiévski é um escritor que me atraiu, né, há muitos anos eu conheci, mas nos últimos anos, é, como professor de filosofia, sou professor há 15 anos, então nos últimos anos exercendo, né, esse trabalho, essa profissão, essa missão, de uma certa maneira, eu voltei a Dostoiévski porque a gente esbarra em Dostoiévski na filosofia o tempo inteiro. E aí voltei, me debrucei sobre a obra e, de fato, ali comecei a digerir, né, a estudar a obra, com leituras também em textos auxiliares sobre a biografia, como é o texto que eu coloquei na sugestão bibliográfica que nós temos, né, do Joseph Frank, enfim, trabalhos acessórios que me permitiram não só degustar com mais prazer a literatura, como também acrescentar esse meu repertório, essa minha história com a filosofia, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a proposta que está aí, que vocês devem estar vendo, espero que todos estejam vendo, Dostoiévski com filosofia, é a proposta para 2022. A gente começa hoje, então, é isso que eu tinha dito, é uma aula, tem né, um ponto inaugural aí que eu vou falar dessas coisas que não tem diretamente a ver com o curso, mas o planejamento. Então, a gente começa hoje, são 5 aulas, com o duplo. Nossa próxima estação, em maio, é com o Idiota, um número maior de aulas, né, um dos 5 grandes romances de Dostoiévski, os 5 elefantes, como se fala, né? Então, junto com Crime e Castigo, nós temos o Idiota, o Adolescente, os Demônios, Irmãos Karamazov e... acho que eu falei os 5. Então, alguns desses estão esse ano. O Idiota é o primeiro. Depois, em junho, a gente diminui o tamanho do livro, vamos dizer assim, né? Um jogador é um livro menor. Aí, em agosto, Os Demônios, um desses elefantes, como eu falei. E, no final do ano, a obra que a gente pode dizer, além de ser o grande, maior dos elefantes, né? É a obra que, de fato, talvez seja, provavelmente né, a obra magna do Dostoiévski, onde ele, na maturidade, coloca toda essa trajetória dele ali com personagens incríveis. Então, esse é o caminho desse ano. E agora, vou ser breve, mas vou apresentar o que a gente veio fazendo nos últimos anos. Então, como eu falei, esse investimento do Dostoiévski que eu comecei a fazer, é que eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Então, esse investimento do Dostoiévski que eu comecei a fazer, é, e culminou, ou melhor, teve como um pensamento muito motivador o bicentenário dele em 2021. Né? Projeto que, inclusive, envolvia viagem à Rússia, né? E está difícil ir à Rússia. Né? Na época da pandemia não fomos e agora, né, por motivos que não precisa nem comentar. Então, novamente, a ida à Rússia, que faz parte desse projeto, vai ficar no virtual. Inclusive, nós vamos fazer uma visita virtual, explicando aqui meu pano de fundo é a cidade de São Petersburgo. Então, claro que abre um parênteses aqui, nós temos um passeio cultural, né? Os termos de geopolítica contemporânea não são importantes. Nós vamos fazer um passeio cultural e São Petersburgo é uma grande cidade, né? Importante na história de Dostoiévski, importante nas personagens, importante na história russa também. Eu vou fazer algumas visitas virtuais à cidade. Bom, o que nós viemos fazendo nesses últimos anos? Já em 2020, eu comecei com esse diálogo, né, da filosofia com o Dostoiévski, fizemos O Segredo do Seu Niilismo, aproveitando um filme, na verdade uma obra-prima do cinema, chamado O Segredo dos Seus Olhos. Com esse filme fizemos aí uma interseção entre o trabalho de Dostoiévski e a reflexão de Nietzsche. E Nietzsche é um dos filósofos, como eu falei há pouco, né, que eu estudando,
tropecei em Dostoiévski, né? Nietzsche também se encantou com a literatura de Dostoiévski, como é a famosa passagem que ele diz. Então, isso em outubro de 2020, nós estamos em 2020. E aí, no final de 2020, a gente fez Crime e Castigo, uma leitura misturada com um filme da BBC. A BBC está tão associado ao documentário que eu tropecei. É um filme da BBC, Crime e Castigo. Fizemos ali um aproveitamento da obra, uma interseção com o filme. Fizemos 2 módulos, reflexões em Petersburgo, onde também passeamos pela cidade, aqui uma das imagens mais interessantes. E aí chegamos em 2021, de fato, no ano de bicentenário, há um pouco mais de um ano, eu fiz esse Para a Rússia com Filosofia, onde nós fizemos, inclusive no meu canal do YouTube tem trechos dessa aula, né, desse curso. Fizemos um passeio virtual pela Rússia, de fato contando a história da Rússia e trazendo da história da Rússia aquilo que está, obviamente, presente nesse autor. Então, é importante, ou pelo menos assim eu recorto essa trajetória, é importante que se conheça a história da Igreja Ortodoxa, que se conheça a história da própria Rússia, né, do camponês e do nobre russo, como é que essas coisas aconteceram na história, porque elas vão estar naturalmente representadas de várias maneiras nas obras. Então, nós percorremos a história do Império Russo, né, dos czares, a história da própria Rússia e também a história da Igreja Ortodoxa. Então, esse é um módulo que foi uma espécie de prelúdio para a gente poder continuar o ano, primeiro com Noites Brancas, de Novo Petersburgo, aproveitando as pontes, já que Noites Brancas é um livro onde os encontros se dão sobre as pontes. Fizemos um passeio pelas pontes de Petersburgo. Depois fizemos Ressurreição na Casa dos Mortos. O passeio foi lá pela Sibéria mesmo. Leitura, né, do Recordações, a Casa dos Mortos, obra já no período pós-siberiano, mas que relata o período siberiano, né, onde Dostoiévski coloca ali de uma forma de uma ficção biográfica, ou seja, os 2 lados presentes, a sua passagem pelo período, né, de exílio, de prisão e exílio. Uma obra fascinante. E depois fomos para as grandes, né, as mais famosas. Fizemos Vozes Subterrâneo, com Memórias do Subsolo, um trabalho junto, né, um diálogo com Nietzsche, é sempre muito, muito pertinente, né? E acabei esquecendo um, que foi o Crime e Castigo, tá vendo? O Não Matarás. Tem um aqui que eu não botei. Fizemos Não Matarás com Crime e Castigo. E aí, em novembro, fizemos o Viagens com Dostoiévski, onde foram 4 viagens, todas elas estão no YouTube. Vida no Império, Pontes em Petersburgo, Caminhos do Exílio e Subsolos da Existência. Cada um foi uma viagem pela Rússia, né, contando um pouquinho das obras Noites Brancas, Recordações da Casa dos Mortos, Memória do Subsolo, e o Vida no Império foi a parte histórica. Enfim, esse foi o caminho. Terminei essa introdução, que também é uma apresentação do trabalho, e termino convidando, né, os que estão aqui me ouvindo, ou os que vão ouvir depois na gravação, para me acompanhar nessa jornada, uma espécie de jornada dupla, né? Aproveitando esse lugar comum dessa forma de falar. Né? Vamos fazer uma jornada, a gente retorna. Você vê que ano passado a gente começou com Noites Brancas, uma obra ali da década de 40, né? Do período antes da prisão de Dostoiévski, 47. E a gente retorna esse ano, né, ao período dos anos 40, numa obra que é anterior até a própria Noites Brancas, que é essa obra, o duplo. Então a gente vai fazer, né, desse título, que sempre tem a pretensão de ser uma provocação, né, eu comigo mesmo e nós dois, diálogos com o duplo. Então a gente vai percorrer a obra. Estão falando sobre a leitura, né? Alguns leram, outros não leram, enfim, cada um vai escolher como vai acompanhar o curso. Mas é possível e recomendável que você faça a leitura durante o curso. Nós vamos ficar 5 semanas, né? 5 aulas, que é um período bastante razoável para esse livro, né? Então, é interessante a leitura. Eu envio o material, quem vocês receberam deve ter já olhado. Então, tem trechos do livro, mas não tem o livro inteiro, obviamente. Né? E, naturalmente, eu também vou dar um recorte no livro. Tem várias camadas de leitura e a sua história, o seu repertório, cada um de nós aqui, vai ter tem um valor enorme na hora de fazer a leitura do livro. Então, o projeto, né, a missão, o objetivo e o propósito desse curso é acrescentar
lentes para cada um de nós na leitura do livro. Mas você já tem algumas lentes, então a leitura da obra acho que é bastante recomendável. Se não puder ser feito nesse momento, né, faça depois. Mas antes do próximo módulo, que vai ser o Idiota, né? E aí é uma obra mais extensa. Esse é o nosso caminho, né? Então nós vamos ter, como eu falei, 5 aulas, começando hoje, 7 de março, a cada segunda-feira, às 19h30, horário, como a gente falou aqui antes, em discussão, está aberto aí, se você quiser mudar, você faça um lobby, mas a questão é que é discutível, aliás, é tudo discutível, né? O que a gente vai tratar aqui, e percorreremos, portanto, em 5 etapas, os 13 capítulos do livro. Né? São 13 capítulos, hoje a gente começa com o primeiro e segundo, repare que as aulas de início e final, né, introdução e conclusão, são aulas com 2 capítulos, e as aulas do meiozinho, né, tem 3 capítulos cada uma. Quer dizer, o número de capítulos diz pouco sobre o recorte que eu vou dar. Né? Ter 3 capítulos não significa que eu vou dar importância igual aos 3 capítulos. Não vai acontecer isso, mas é só para ter uma espécie de acompanhamento da leitura também, e eu também vou contar a história. Né? Por mais que eu não pare para falar de todos os capítulos e assim por diante, eu vou estar colocando os elementos que permitam uma narrativa, uma continuidade da narrativa e, principalmente, né, elementos para a gente estar usando na reflexão filosófica. Vou falar um pouquinho desse caminho e explicar um pouco os nomes que eu dei. Né? Tem nomes ali que podem criar um desconforto. Né? Quando eu tenho um nome nos meus slides que cria um desconforto, é porque eu acertei. Né? A ideia é justamente essa. Primeiro, a gente começa hoje com um médico pelo caminho. A gente vai ver que nesse primeiro momento, capítulos 1 e 2, o nosso herói, vou chamar ele de herói porque é assim que o narrador da história o chama, o nosso herói, Goliadkin, ele está muito empolgado em ir a uma festa para o qual ele não foi convidado, mas no caminho para essa festa, ele resolve, ele decide, ele acha importante passar pelo médico. Né? E o médico tem um papel importante no nosso diálogo com a filosofia. Um médico, perceba que a introdução e a conclusão, como eu falei, tem médico no título, porque tem médico na história. E ter médico na história é ter o olhar médico sobre o ser humano. E o olhar médico é um tema filosófico, porque o olhar médico, como que nós olhamos para o ser biológico, né? Estou falando do ser humano, do ser biológico, não é da mesma maneira que isso foi feito ao longo da história. Né? Ou seja, a medicina tem um lugar de destaque muito maior hoje do que em séculos passados. Então, a mudança do olhar da medicina sobre o ser humano e mais ainda, ligando a história do livro, sobre o que a gente chama de doença mental, é um grande tema, no meu recorte, que a gente vai estar explorando. Então, o livro começa e termina com o médico, porque isso vai ser um assunto que a gente vai estar olhando, e aí entenda que quando eu falo médico, estou falando do olhar médico, que em suma é o olhar da ciência. Né? Estou falando, então, de uma narrativa da modernidade que tem um lugar muito especial para a ciência. Né? E a gente vai estar, então, caminhando com essa história juntos. E aí, então, a aula que vem, um nós, porque esse um nós, porque é o momento em que ele experimenta a duplicação, tá certo? Então, a aula da semana que vem vai apresentar os momentos em que a personagem, o momento, né? E a partir daí, os momentos, que ela é duplicada. Então, vamos construir aí uma reflexão, uma narrativa, uma trajetória por essa duplicação. Na terceira aula, é o momento em que esse seu duplo o trai, então o momento da traição, dessa duplicidade, a duplicidade que trai, a gente vai discutir, trazer filosofia sobre isso. Quarta aula, uma carta, né? Ele é movimentado, ele é mobilizado na história por uma carta que ele recebe, ou ele pensa receber, e como eu falei no início, né, o jogo de palavras aí, um caminho pelo médico e um médico pelo caminho, tem uma provocação aí para fazer essa costura de início e fim
da nossa navegação. Eu vou usar aqui navegação como sendo um ótimo termo, dentro até da proposta filosófica que a gente vai fazer. Daqui a pouco eu volto a essa navegação. Então, esse é o caminho, e está aí, como eu falei. Vou até... Espera aí. Vou até parar a gravação para ver se... Bem, então, dando sequência, vamos falar dessa obra, O Duplo, dentro do contexto em que ela apareceu e outros fatos interessantes ligados a ela. Então, como a gente vem falando, Dostoiévski ele é nativo de Moscou, na verdade, né? Ele chega em Petersburgo, em São Petersburgo, na adolescência, para estudar engenharia militar, ou seja, para manter a sua trajetória dentro dessa nobreza burocrática da sociedade de então. Então, a burocracia estatal é uma personagem da história que a gente vai estar conhecendo. O nosso personagem, nosso protagonista, é um servidor público de baixo status social, e essa condição dele, de baixo status social, ou seja, numa condição que não só ela é, né, inferior no extrato social, como também tem dificuldades de mobilidade social. Então ele lida com essa sociedade não só desigual como estamentária, né, do Império Russo de então. E Dostoiévski também, né, voltando a ele, chega em São Petersburgo, e para seguir carreira de algum destaque nessa estrutura, ele foi preparado ou levado a isso pelo pai, para cursar a engenharia militar no que hoje é o Castelo Mikhailovsk, em São Petersburgo. Ele logo desiste da vida como engenheiro militar e começa a escrever. É interessante que Dostoiévski, em suas cartas e outros relatos, sempre acreditou na sua literatura. Ele fala em várias vezes, repete a crença, né, a fé que ele tem de que ele vai ser reconhecido. Acertou, né, como a gente está falando. Então ele começa a escrever. Na verdade, ele publica as suas primeiras obras, não os primeiros escritos, né, mas os seus primeiros livros, em 46. Então o duplo é quase que um duplo do primeiro livro, porque eles são publicados com uma semana de diferença. O primeiro livro é Gente Pobre, e o segundo livro é O Duplo, né, publicado no início de fevereiro de 1846, e Gente Pobre na metade ali de janeiro. Então os livros foram escritos no mesmo período, digamos assim. Mas são livros muito diferentes. São livros muito diferentes. Claro que o muito é uma força de expressão, né? É o mesmo escritor, então não é muito. Mas, no mínimo, pela crítica, né? Pela receptividade da época, foi bem diferente. Porque Gente Pobre, a escrita e a publicação de Gente Pobre estava alinhada com a demanda da sociedade petersburguense, demanda da inteligência, assim se fala, intelectualidade do russo, né? A demanda dessa intelectualidade na década de 40. Ou seja, aquilo que está sendo vivido nos anos 40, que na própria Europa, na França, né, acabou sendo evidenciado em 1848, ou seja, nós estamos vivendo a primavera desses povos ali, vivendo movimentos revolucionários. Então, dentro da Rússia, que era uma autocracia, você tem a crítica social acontecendo na literatura. E Gente Pobre é um livro que está alinhado com isso, aquilo que a gente chama de escola natural. Ou seja, a ideia de que a literatura deveria mostrar aquelas fraturas da sociedade russa, mostrar aqueles que são, pegar até um nome da obra, Dostoiévski, humilhados e ofendidos. Né? Dostoiévski, de fato, vai ter essas personagens em sua obra. E Gente Pobre vai direto, cai no gosto do Bielinski, que era o grande crítico da época, a ponto desse grande crítico chamar Dostoiévski do novo Gogol, ou seja, colocou ele no primeiro livro no panteão dos grandes escritores russos. Né? E repara que o panteão é pesado, né? A gente dá pesado, então nós estamos falando. No entanto, o duplo já não foi legal. O duplo já caiu exatamente no lugar contrário. E é interessante que Dostoiévski escreve em suas cartas para o seu irmão, né? Ele tem um irmão um ano mais velho, que é o grande interlocutor dele, escreve dizendo: o duplo é 10 vezes melhor do que Gente Pobre, visão do escritor. Mas quando cai, né, para o público, ele é
né, mais que 10 vezes pior na leitura lá da época. Mas a gente precisa pensar, ou melhor, precisa pensar não, precisa pensar, eu acho muito impositivo, né? Podemos refletir de que essa recusa tem a ver com um tema que estava em grande novidade no mundo como um todo e que na mão de Dostoiévski em particular. Vamos chamar do tema psico, o tema psique, para falar o termo grego. Ou seja, a psicologia das personagens, né? O que nós vamos ver aqui é, não que não houvesse isso. Por exemplo, uma das obras que influencia o duplo é o Diário de um Louco, do Nikolai Gogol. Então, a ideia de ter uma personagem que enlouquece não chega a ser inédita, né? Ao longo da história, peguei apenas um russo. Mas tem algo em Dostoiévski que é uma marca dele que não está em O Duplo ainda, como vai aparecer depois, mas já está ali uma semente, que é aquilo que faz com que O Duplo tenha sido entendido como um livro inferior a Gente Pobre. Vejam, quem leu ou está lendo é muito provável que encontre dificuldade em continuar com a leitura. É muito provável que tenha dificuldade, a ponto de falar que livro chato, né? Que livro parece que não anda, parece que não se desenvolve, e aí você entende a genialidade de Dostoiévski, né? Porque você está na personagem, você está na confusão dele, você está vivendo um olhar não de uma narrativa de alguém que está enlouquecendo no sentido de um observador, mas uma narrativa, né? O narrador acaba entrando dentro, misturando dentro da consciência, do fluxo de consciência da personagem. Então você, de uma certa maneira, participa disso. Então você vê que aquela literatura recalcitrante, circular, o texto que vai e volta e de certa maneira, um texto pobre, tem a ver, né, da pobreza no sentido da capacidade, né, racional ali daquela personagem, da confusão que ela tem, assim por diante. Então tem isso, esse é um ponto interessante para entender essa crítica que apareceu naquela época. Bom, dentro da produção intelectual de Dostoiévski, o duplo tem um lugar de destaque, porque, de fato, essa personagem que nós vemos, aliás, abre parênteses, quem viu o filme Meu Pai pode fazer uma grande relação com essa obra, né? O filme Meu Pai é um filme que também você entra ali na personagem, ou seja, você vive ali a visão dele para o mundo, e só entende isso ao final. Né? Ao final do filme você entende por que é aquela confusão de narrativa. Então eu vejo um paralelo aí com essas duas obras. Fechando e voltando. Então o Goliadkin, né, o nosso protagonista, que daqui a pouco a gente vai conhecê-lo melhor, ele é um ancestral, né, um ancestral de outras personagens. Então vamos ver aqui como que essa ideia de duplo ou de quase duplo, vamos ver, não, nós vamos citar na verdade, essa desdobra em obras da maturidade. Então, Dostoiévski tem, naquela prisão que há pouco eu mencionei, tem uma divisão na sua vida, né, na sua vida existencial, digamos assim, mas também na vida literária. Né? As obras pré-siberianas e as obras pós-siberianas. As pós são aquelas que deram mais projeção a ele, embora as prés, acho que fala assim o plural, né, também tenham lá o seu grande valor na minha opinião. Mas as obras de grande destaque são aquelas que vieram depois. Então, essas que vieram depois, Crime e Castigo, tem um lugar de destaque, como a gente sabe. Então, o nosso Goliadkin é uma espécie de laboratório, né? Estou usando essa palavra laboratório que o Paulo Bezerra, grande tradutor do russo e de Dostoiévski, utilizou. Né? O laboratório para essas obras da maturidade. Então, o Goliadkin é o laboratório para a duplicidade ou quase duplo que Raskolnikov vive com Svidrigailov dentro da narrativa de Crime e Castigo. Então, o que aparece ali naquele jogo de espelhos entre essas personagens vai estar, né, esteve sendo ali elaborada nos seus primeiros passos em Goliadkin. E assim sucessivamente. Né? Assim para as outras obras. Entre Nastácia Filipovna e Ragozin, em O Idiota, também esse jogo de espelhos já está ali na ancestralidade do Goliadkin. Em Os Demônios, entre diferentes personagens, apareceu ali porque tem uma obra depois dela, na ordem cronológica, o adolescente é depois, mas eu botei aqui por razões de diagramação. Né? Também aparece no adolescente esse jogo de espelhos e aparece de forma magistral
em Irmãos Karamazov, com um jogo de espelhos entre o Ivan e o seu irmão oficial, né, aquele que é legitimado, né, que é o Alyosha, entre Ivan e o seu irmão ilegítimo, que é o Smerdyakov, na verdade, Ivan e o Diabo, numa passagem fascinante dos Irmãos Karamazov, onde ele conversa com o Diabo. Ou seja, uma cena de enorme beleza literária e que, né, tirando a ideia de perceber que não é um espelho idêntico, como acontece no duplo, já está elaborado aí o diálogo dele, né, em o duplo. Né? Já está elaborado no sentido de laboratório, é claro. Então, tem aí também as datas na qual a gente vai fazer as explorações filosóficas dessas obras. Então, tem comentários aqui no chat, né? Então, a Josi concorda com a comparação que eu entendo isso, né? Estou lendo agora, acho que foi do Dostoiévski em relação ao duplo, né? E a Kelly também. Gente Pobre é fofo, mas o duplo é 1000 vezes melhor. Mas vale a pena ler Gente Pobre, né? É um livro bem interessante e a gente vê ali, de fato, uma qualidade literária bem grande. Muito bem, vamos então entrar no duplo. E antes de a gente mergulhar na linha, eu quero ler para vocês uma coisa. Né? Porque essa duplicidade que nós vamos ver na história, né, essa trajetória de um certo transtorno interior, né, da personagem, um certo não, um transtorno, né, essa pessoa, a gente vai ver uma trajetória de enlouquecimento, ela tem uma relação com a história pessoal do Dostoiévski. Então não é só o Gogol, não é só o próprio Devyalskin, esses nomes russos me quebram sempre, né? Eu quis falar da personagem de Gente Pobre, tá bom? Ou seja, existe uma continuidade entre o protagonista de Gente Pobre e o Goliadkin, né? Uma continuidade no sentido de alguém oprimido, né? Pela sociedade, embora o de Gente Pobre seja muito, muito mais miserável do que é o Goliadkin. Mas, enfim, tem várias, né, várias influências que vão levar Dostoiévski a escrever essa obra. Mas tem uma que eu queria estar colocando, que é a do próprio Dostoiévski. Ou seja, Dostoiévski tem uma trajetória de um transtorno de mundo interior, né? Ou seja, uma questão de ordem mental que, na tradição mais consistente, fala de epilepsia, mas existe uma polêmica se seria de fato epilepsia. Mas a questão é que ele tem alguma coisa. Né? Essa epilepsia, assim foi diagnosticada, assim foi colocada em personagens outros, é uma cisão interior. Vamos sair do rótulo epilepsia outro e pensar. É uma fragmentação interior, é um rompimento, uma cisão do eu íntimo que Dostoiévski experimenta e que vai passar, né, de alguma maneira para os seus personagens. Vamos ver uma carta que ele escreve em 1880, ou seja, bem depois do livro, mas que ele escreve para uma artista russa, que era uma pintora, onde ela fala dessa experiência que acredito é uma experiência muito mais comum, a Dostoiévski acreditava também, muito mais comum do que pode parecer, dessa experiência de cisão interior. Nós não estamos falando de um rótulo de bipolaridade, nós estamos falando de algo de nós vivermos conflitos internos, que talvez possa ser a grande marca dos seres humanos. Vejam só, então, a resposta de Dostoiévski, eu vou ler oralmente, só oralmente, melhor dizendo. Vejam a resposta dele para uma pintora que diz: eu vivo uma duplicidade da minha personalidade. Ele diz: mas o que a senhorita me diz de sua dualidade interior? Digo-lhe que não é nada incomum entre as pessoas. Digo, entre as pessoas que não são comuns. É algo próprio da natureza humana, embora não aconteça em todas as pessoas com a mesma intensidade que na senhorita. É precisamente nesse sentido que considero nossas almas muito próximas. Nossas aí, ele e ela, né? Pois sua dualidade corresponde em tudo à minha. É, ao mesmo tempo, causa de grande tormento e de delícia. Então, essa experiência é um tormento e um prazer. Continua ele. Tal dualidade apenas significa que a senhorita tem uma forte consciência de si mesma, uma tendência à autocrítica e um sentimento de dever moral para consigo e toda a humanidade.
Se sua inteligência fosse menos desenvolvida, se a senhorita fosse mais limitada, se fosse menos sensível, talvez não sentisse tal dualidade. Seria o oposto. Teria surgido em seu coração uma grande arrogância. Ainda assim, tal dualidade é um grande tormento, né? Está suficiente, está no livro Correspondências, está na Folha como sugestão de bibliografia, mas mostra, né, um campo biográfico de Dostoiévski que vai estar, como deve ser comum nos escritores, né, vai estar transbordando para as suas personagens. Então vamos seguir. Pensar no seguinte. Nossa aula, então, tem 2 capítulos, eu vou aqui falar brevemente 2 capítulos onde a gente está lendo, né? Eu batizei de Um Médico pelo Caminho, pelos motivos que a gente vai estar observando, né? Ou seja, ele tem no primeiro capítulo, que eu chamei de Patrão pela Avenida Nevsky, que é um lugar que a gente vai, de fato, está aqui atrás de mim, né? Eu falei de São Petersburgo, a gente vai depois olhar algumas localidades, que é uma grande, né, avenida de São Petersburgo, a mais importante, e que a nossa personagem, Goliad, que passeia de carruagem por ela. É uma carruagem que ele aluga. Então, a gente começa conhecendo esse personagem, o Yakov Goliadik, Petrovich Goliadik, onde ele não só fala sobre si mesmo, se apresenta, fala da sua casa, etc., mas também a gente começa a perceber que ele tem um grande projeto para aquele dia. Mas a gente percebe também que ele não só investe no aluguel de roupa, alugar uma carruagem, que ele tem uma quantia considerável guardada, né? Essa é uma distinção em relação ao personagem lá do Agente Pobre, por exemplo. Né? Então, ele é servidor público, que não chega, né? Não é um rico, mas que tem lá uma condição muito melhor do que o protagonista de Deviústin, né? O Deviústin lá do Gente Pobre. Ou seja, ele tem condição de poupar 750 rublos, tem condição de alugar uma carruagem e assim por diante. Ele tem até um criado, Petrushka, né? um criado, que ele às vezes é violento e às vezes é carinhoso, né? Ele oscila. A gente vai ver que a personagem, o Goliad, que é uma circularidade, né? Uma das manifestações de um distúrbio mental é esse movimento oscilatório, né? Ou seja, ele varia entre posições de ambição e de humilhação, de se sentir um herói e se sentir um derrotado, né? Então ele tem movimento pendular, que é uma marca desse caminho de enlouquecimento que ele vai percorrer e a gente vai acompanhar. E essa marca, né, essa marca de cisão psíquica, ela está no primeiro capítulo. Ela está no momento em que ele, muito envaidecido com a carruagem que alugou, com a roupa que alugou para o seu criado, né, com tudo aquilo que ele está investindo para ir a uma festa que a gente vai descobrir que ele não foi convidado, mas o fato que ele está, né, nesse movimento para ir, muito envaidecido, mas a gente vê que esse movimento dele, né, de uma omissão, vamos dizer assim, é rapidamente destruído quando ele encontra pessoas conhecidas. E ele procura se esconder dentro da carruagem. Ele se sente, pensar naquelas cenas de desenho animado, né, que a personagem diminui e sai correndo de cena. Ele se sente assim, é isso que ele tenta fazer. Envergonhado quando encontra personagem da sua repartição, quando encontra o seu chefe. E ali você tem um movimento interessante, que é a primeira vez no livro em que vai haver a marca dessa negação de si mesmo, ou de outra maneira, dessa cisão interior. Né? Não sou eu, não sou eu. Ele acaba ali naquela relação, negando a si mesmo e criando uma personagem em si próprio, fingir que não sou eu. Então esse é um momento chave, que é como se fosse ali a chave, repetindo a palavra, né? A chave que liga essa duplicidade, essa duplicação que vai acontecer mais à frente na história, né? A gente vai ver na aula seguinte. Então esses são os 2 momentos do primeiro capítulo que a gente vai estar olhando nas letras daqui a pouco. A gente vê a personagem, Goliadkin, no seu fluxo de consciência, constantemente colocando perguntas. E eu vou fazer dessas perguntas, perguntas não só para vocês, como também guias para meu recorte filosófico aqui.
Então, vocês viram, quem já olhou a folha, viu que no final dela tem 3 perguntas, e que essas perguntas, 2 delas estão dentro da nossa apresentação, né? O que há de estranho aqui, uma pergunta que ele faz dentro do próprio capítulo 1, né? E daqui a pouco a segunda pergunta sobre modo de vida, a gente vai ver no capítulo 2. Então, essas perguntas são guias filosóficos, a gente vai ter um momento que elas aparecerem, eu vou parar e vou compartilhar o que eu estou pensando e o que eu vou acrescentar a partir dela. Tá? Então, são perguntas de virada, digamos assim. O segundo capítulo, de visita pelo médico, eu volto a usar, né, essa preposição, o pelo, é porque ele não tinha exatamente programado, ele acaba se desviando da sua rota para a festa e visitando pelo médico, né? Não visita ao médico exatamente, eu quis colocar essa distinção, é o momento chave dessa primeira parte, né? Porque ali a gente começa, não só se acrescenta o olhar médico, né? Um tema que a gente vai estar explorando aqui, ou seja, a gente começa a ver que no olhar do médico tem alguma coisa estranha com aquela personagem, como também a gente vê que na fala, na interação dele, a confusão completa, né? Então a gente vê a sua autodescrição, Goliade, que é a autodescrição dele como sendo um homem simples, né? Um homem que não fala muito bem, mas que, ao mesmo tempo, em adição a isso, tem uma narrativa, um discurso sobre inimigos, sobre perseguição. Ele de fato sofreu um deslocamento, um chega para lá social, porque de fato ele foi, né, deixado de lado numa promoção dentro da empresa. Então o sobrinho do seu, essa é a história que está por trás disso tudo, o sobrinho do seu chefe foi promovido no seu lugar, né, por razões que estão colocadas no próprio sobrinho do chefe. Ou seja, ele realmente foi deslocado daquilo que ele esperava, da sua ambição de progredir, por questões de nepotismo. Então ele está amargurado por isso. Então a gente pode pensar, isso é uma provocação, isso não fica claro no livro, mas é uma provocação que o livro coloca, que é até que ponto essa coerção social, essa sociedade injusta que massacra a personagem, né, massacra o protagonista, até que ponto ela tem uma causação, ou no mínimo uma correlação com o desenvolvimento de um distúrbio mental. Ou seja, as causas da loucura... Salve, Alexandre! Boa noite! Tinha visto você aí, não sei se chegou agora. Eu não sei se estou vendo todos aqui, tá? Se eu não dei boa noite a alguém, me desculpe. Bem, então, esse momento de... Desculpa, eu me dupliquei agora, me perdi. Então, voltando. Esse momento em que o personagem começa a falar sobre si, né, a gente percebe que essa ambição que ele tinha colidiu severamente com a sociedade desigual. Então, o que eu quis dizer é a reflexão sobre as causas da loucura, a mesma que a gente vai fazer com Foucault daqui a pouco, vai ser o autor que a gente vai estar visitando, a gente deve fazer dentro da narrativa do livro, ou na narrativa de nossas próprias existências. Porque, afinal de contas, se de fato a doença mental, que é um tema do Foucault, que a gente vai fazer a interseção com o livro, é uma doença, a gente pode imaginar que transtornos de ordem mental, como transtorno de ansiedade e outros nomes, são também transtornos, obviamente, pelo nome, e que também merecem a reflexão se são frutos da minha relação com o mundo exterior ou se são de ordem biológica, genética, sei lá qual nome usar aqui. Ou seja, de que maneira transtornos de mundo interior têm relação com minha contingência, né? Então, são temas correlatos a essa história que a gente vai estar lendo. Então, a gente vê nesse personagem essa instabilidade emocional, ele cai no choro, enfim, coisas que a gente vai estar usando para conversar com os temas. E a gente vê também a presença da medicina, nós estamos no século XIX, naturalmente, mas a presença da medicina que não foi permanente na história humana. Claro, né? Nada é permanente. Mas quero dizer o seguinte, se hoje, na modernidade, o médico tem uma fala importante, autorizada, né, para prescrever remédios, né, perceba só, para internar alguém. Então, perceba, os exemplos são muitos.
Então, essa autoridade do médico, ela naturalmente ela é nova. Ela foi criada. Ela foi criada. Qualquer autoridade é criada no sentido histórico da coisa. E essa autoridade do médico foi criada pela narrativa da ciência, digamos assim, né? A narrativa da ciência para mostrar essa fala do discurso. Ou seja, o discurso científico, na modernidade, é o grande vencedor. E esse discurso científico, em grande medida, vai aparecer no discurso médico. Então, quando o médico fala as prescrições para esse personagem, por exemplo, ele não tem, como hoje temos, para transtornos de ordem mental, medicalização. Né? Ele não tem isso. Ele tem uma espécie de sugestão terapêutica para mudar a vida. Nós vamos ver que ele fala para ele ter uma mudança radical na vida. O que significa? Divertimento, amigos, faz elogio à garrafa, né? Não seja inimigo da garrafa. Você vê que Ana e Vitor estão né, percorrendo isso. Não seja inimigo da garrafa, outros aí também. Isso é uma prescrição, mas é uma prescrição muito mais dentro de um pensamento aí de terapêutico, né, de conversa, que eu quero dizer, do que aquela que hoje o médico, mais autorizado ainda, coloca, né, dá chancela para você comprar remédios tarja preta, isso que eu quero dizer. Então, isso que na tarja preta é uma questão psiquiátrica, ela tem começo, e ali no século XVIII e XIX. Então, essa ideia de começo é uma ideia que a gente vai estar discorrendo aqui, explorando filosoficamente. E aparece a pergunta dele, né, do médico para o Goliadkin, que é uma pergunta também eu coloco na folha. Né? Eu não pergunto se a sua vida está sendo melancólica ou divertida. Eu pergunto se você tem um modo de vida. Né? Se modo de vida é uma pergunta na qual você se encaixaria, digamos assim. E é interessante pensar que no texto não aparece a palavra depressão, mas a melancolia, como vamos fazer essa relação, seria a maneira que os da época estariam lendo, estavam rotulando aquilo que hoje provavelmente estaria dentro do rótulo da depressão. Né? E eu vou trazer aí uma forma de a gente também ganhar linguagem para a gente falar sobre isso. Então, esse é o nosso caminho. Vamos, então, percorrê-lo, são 8h20, vamos percorrê-lo na leitura. Tá? Então, a gente vai percorrer na leitura até uma parada para a filosofia, um pouco do que eu já falei. Adriana, que bom que você está aí, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui falou. Legal. A Cantuária falando, ele se julga o tempo inteiro, exatamente. Né? Ele oscila entre se sente o herói, se sente absoluto, e depois volta àquela condição de humilhação, né, de julgamento. Então ele oscila entre a ambição e a vergonha. Né? Ele oscila entre momentos de se sentir herói mesmo. É interessante que esse livro, não falei, né, para poder, enfim, não dá para falar tudo mesmo, a gente tem o limite, mas esse livro também é duplo. Deixa eu explicar melhor, porque pareceu só uma redundância. Porque existem 2 livros que foram escritos, e a gente está lendo o segundo. Porque o que acontece? O livro escrito em 1846, que ganhou essa repercussão negativa na mídia, vai ser reescrito em 1866, né? 20 anos depois. Dostoiévski faz uma revisão desse livro. E essa revisão, que é difícil saber tudo que foi modificado, a gente só tem acesso à segunda obra, modificou muitas coisas. O final, por exemplo, que a gente vai ler foi acrescentado, eu falo lá na última aula, mas o subtítulo também foi mudado. Hoje está como o duplo poema petersburguense. Né? Essa é uma aula que eu tropeço para caramba, tentar falar esses nomes. Eu vou tirar o chat momentaneamente, porque eu acabo me quebrando aqui. Né? Então, me perdoem aí os tropeços. Mas poema petersburguense. Esse é o subtítulo que está no livro de hoje, mas na época que ele escreveu era As Aventuras do Senhor Goliadkin. As Aventuras do Senhor Goliadkin. Perceba? Né? Tudo que está subentendido aí nas entrelinhas. Mas essas aventuras, elas aparecem ainda quando nós vemos a ideia de aventura, quando se fala o nosso herói. O narrador fala isso constantemente. E esse nosso herói, obviamente, é um lugar, né, da personagem de destaque. Ele, de fato, se sente muito poderoso. Então, esse movimento pendulatório é a marca de um certo transtorno, né, que está sendo descrito, apresentado pelo escritor.
Bom, eu não sei se todos, né? Eu botei entre aspas de patrão, mas é porque de patrão significa, né? Tô de patrão, tô de bem, tô no carrão, né? Tô no conforto, tô no luxo, alguma coisa nesse sentido que eu coloquei explicando. Não sei se para todos está claro. Eu vou colocar fotos da Avenida Nevsky hoje, né? Essa e uma mais tarde, não dos anos 40 do século XIX, mas do início dos anos 20, desculpa, do século 20, né? Uma avenida, como eu falei, muito importante, né, fundamental, a mais importante de São Petersburgo, mas que, quando nós fomos visitar com o Google, foi muito reconstruída porque foi uma cidade muito afetada pela Segunda Guerra, né? A cidade de São Petersburgo, chamada de Leningrado, durante o período soviético, sofreu um cerco, um sítio de 900 dias. Né? Milhões de pessoas, os números variam, mas na casa de milhões, morreram em função desse sítio. Então, a cidade foi bombardeada e muita coisa reconstruída. Então, realmente, entre esse momento da foto e a que a gente vai visitar, você tem uma reconstrução na cidade como um todo. Né? Bem, como é que a obra começa? Começa como a gente começa o dia, né? Acordando. Começa com a personagem acordando. Ele, portanto, entra numa experiência que possivelmente a gente entende e compartilha em alguns momentos, de confusão entre estar acordado ou dormindo. Né? Então, a pergunta se eu já estou na vigília ou ainda no sono, é uma pergunta sobre essa dificuldade de separar a realidade de um devaneio, é uma pergunta que a gente se coloca muitas vezes. E é uma pergunta que na história da filosofia tem um lugar muito interessante, que a gente vai estar olhando para ele mais à frente no curso, que é a pergunta do sonho em Descartes. Né? Então, quando a gente vê algumas colocações do Goliath ao longo do livro, como o que é estranho aqui, que a gente vai explorar hoje, e outras, a gente está vendo alguém que nesse fluxo de consciência, que de uma certa maneira, né, é um fluxo de consciência de alguém que está enlouquecendo, mas que o questionamento é marca desse processo, né? Desse processo pendulatório que ele tem. E o questionamento é a marca da filosofia como um todo, e muito ligada a um pensamento cartesiano, que é como saber se eu não estou sonhando agora. Então a gente vai trazer essa reflexão mais à frente. Mas o que acontece no livro é esse momento do acordar às 8 da manhã, né? Faltava pouco, e aí vem o conselheiro titular, olha o nome aí, tentando falar sem tropeçar, Yakov Petrovich Goliadkin. Né? Petrovich é filho de Pedro, né? É o patronímico lá. Yakov, não sei o que é, mas Goliadkin tem a ver com nu. Goliad é nu. Alguém nu, pensa bem, talvez seja um sonho de todos em algum momento de nossas vidas. Quem nunca sonhou estar nu em alguma situação social, que é quase dizer o seguinte: quem nunca sonhou com uma situação de vergonha? Né? Então, sonhar com a situação de vergonha é algo, talvez, de todos, não dá para saber, né? Mas talvez de todos. Então, veja como é interessante imaginar que o que pode estar por trás de uma personagem Goliad, quando você tem essa matriz, né? Essa etimologia, a palavra nu. E a gente vê, né, pode ver, que em algumas cenas que a gente vai estar lendo daqui a pouco, realmente parece que aquele personagem ele acordou nu numa situação de constrangimento social. Né? Ele fica tão envergonhado que é como se estivesse nu. Então, esse personagem despertou de um longo sono, bocejou, espreguiçou-se, por fim abriu inteiramente os olhos. Abrir os olhos. Descartes tem uma famosa frase que ele pergunta, né? De que adianta ter os olhos e mantê-los fechados? Sobre essa relação entre os olhos abertos e, de fato, a visão, uma visão que busca uma profundidade. Né? E aí vem a questão que eu estava falando, né? Ficou uns 2 minutos deitado em sua cama, imóvel, como alguém que ainda não sabe direito se acordou ou continua dormindo. Se tudo o que está acontecendo ao seu redor é de fato real ou uma continuação dos seus desordenados devaneios.
Então, esse momento entre confusão entre o real e o sonho que vai se repetir em alguns momentos da história. E aí diz, esse trecho acaba com ele, né, olhando ao seu redor, e a gente acaba conhecendo, não vou ler com vocês, mas está na folha, a gente acaba conhecendo o local que ele mora. E a gente conhece o local entristecedor. Né? O relato que vem, conforme ele vai acostumando com a vista, e ele começa a descrever o seu apartamento, é um local que nós localizamos ele socialmente. Conselheiro titular é um cargo de 9ª categoria em uma tabela de 12, de 14. É uma tabela inventada por Pedro o Grande. Pedro o Grande é o grande, é uma redundância, né? Mas é isso mesmo, é o grande fundador do Império Russo. Né? Passou a usar a Rússia como nome, enfim. Ele tem um papel importante nessa marcação da história russa. E essa fundação do Império Russo veio com a criação de uma tabela de patentes, ou seja, uma organização, um tabelamento das diversas funções que aquela nobreza de alto e baixo escalão ia ter dentro da sociedade estamentária russa. Essa tabela tem 14 lugares. E quem está no 9º tem pouca, para não dizer nenhuma, tinha, né, condição de chegar lá em cima. Então, quando se fala conselheiro titular, para quem está lendo com essa bagagem, né, da época, é dizer alguém que está ali e vai morrer ali, digamos assim. Né? Então, é alguém que está ali, mas que ambiciona subir. Então, perceba que aí também tem um pêndulo. Alguém congelado socialmente, mas que tem uma ambição de não estar ali para sempre. Então, é esse movimento que é bater no muro. Né? A sua ambição não vai ser atendida, conforme eu vinha explorando. E na sequência, portanto, não só ele descreve o quarto, como também a gente sabe, né, e mostra essa condição, e fala da própria cidade. Né, a cidade de São Petersburgo é uma personagem na literatura de Dostoiévski. Importante estar lembrando sempre isso, né, que a personagem São Petersburgo é uma personagem que, de fato, tem o papel de opressora. Então, as descrições de São Petersburgo passam quase sempre, não sempre necessariamente, mas por uma ideia de uma cidade que, por razão da sua própria história, ela é opressora. Qual é a história de São Petersburgo? Uma cidade criada da cabeça de Pedro I, Pedro o Grande. Uma cidade num lugar improvável, na foz de um rio chamado Nevá, daí Avenida Nevsky, daí todos esses nomes, ou seja, um lugar gelado, improvável para ter gente, não tinha nem bicho, né? E que Pedro, por um certo capricho, resolve dizer: aqui se fará uma cidade que vai ser a capital da Rússia. Né? Lembrar que São Petersburgo foi a capital do Império. Então, essa ideia tirada da cabeça do imperador, do czar, vai ser, de fato, colocada ali à custa de milhares de vidas. Então, a cidade, que é uma cidade monumental, quem já esteve lá, né? Eu só estive virtualmente, como já falei, né? Os tempos modernos não têm me deixado viajar, mas, enfim, né? Essa cidade monumental, ela se ancora sobre um pântano, ou seja, uma condição geográfica desfavorável, mas principalmente cadáveres de camponeses que eram servos. Então, é importante também, nesse contexto social da sociedade russa de então, dos anos 40, né, o momento que Dostoiévski escreve, é que os camponeses eram escravos, eram escravizados, eram servos. Eles pertenciam aos nobres. Então, essa condição social absurda era uma condição que, de fato, ecoava dentro de Dostoiévski. Né? Em grande medida por isso que ele vai ser preso, mas que, na sociedade, né, mostrava, voltando, em sua literatura, melhor dizendo, aparecia como na personagem de São Petersburgo, né? Essa marca da opressão sobre os humilhados e ofendidos, sobre aqueles de baixo estamento social. Então, isso aparece quando o Goliadsky fala de São Petersburgo, mas ele rapidamente a gente vê que ele se empolga. E aqui, então, o texto vai dizendo: feito importante descoberta, qual descoberta? De que estava em São Petersburgo, né? Da realidade dele.
esse senhor Goliádique fechou convulsivamente os olhos, como se lamentasse ter acabado de sair do sono e desejasse retomá-lo por um minuto. Perceba, né? Aquela volta ao sono quando você acorda de um sonho bom. Que pena que eu acordei. Quando é pesadelo, você fala que bom. Quando é sonho bom, você fala que pena. Então, a gente mostra que a condição que ele vive, para ele mesmo, né, tem algum tipo de lamentação. Né? Então, não está satisfeito em sua própria vida. Mas ele, ao cabo de minutos, se levanta da cama de um salto. E a gente descobre que ele vai estar... a gente descobre o que está acontecendo, que é esse aluguel da carruagem para essa viagem, coisa e tal. Mas aí, eu digo aqui, né, no texto que eu separei, né, ele diz assim, ó, finalmente atinando ou atinado com a ideia em torno do qual vinha gravitando até então seus pensamentos difusos. Perceba que fala sobre um pensamento que é difuso, né, que desordenado, né, fora da devida ordem. Então aparece no texto como que o narrador vai falando desse fluxo confuso do protagonista. Mas ele diz o seguinte, ele corre para o pequeno espelho. E esse pequeno espelho vai ter o primeiro diálogo de uma certa cisão entre como ele se vê e como ele se retrata. A gente percebe na fala que vem em seguida como que Goliádique fala sobre si próprio de uma forma que o rebaixa, mas fala da sua imagem, da satisfação com a sua imagem. E essa cisão, né, esse exemplo de cisão, entre esse que é desprezível e esse que é enaltecedor, né, e heróico, vai estar presente pela primeira vez agora no olhar do espelho, né, e vai estar presente em outras passagens. Veja o que ele diz aqui, ó. Vou botar só o ponto vermelho. Embora sua figura morrinhenta, acanhada e bastante calva fosse exatamente daquele tipo insignificante, que à primeira vista não chamaria a atenção exclusiva de ninguém, seu dono parecia gozar de plena satisfação com o que acabara de ver. Então, essa diferença aqui. E ele diz, seria uma coisa, disse o senhor Goliádique a meia voz, seria mesmo uma coisa se hoje eu cometesse alguma falha. Se, por exemplo, acontecesse alguma esquisitice, me brotasse uma espinha estranha ou me viesse alguma outra contrariedade. Se bem que, por enquanto, a coisa não anda mal. Por enquanto, tudo vai bem. E a gente vai seguindo a narrativa e ela tem um momento de destaque aí, que é o momento no qual nós vemos, né, essa personagem massacrada socialmente, né, ter um vislumbre de algum tipo de lugar melhor na sociedade. Quando ele olha para as suas economias, né, ele tira do fundo, quando ele certifica que o seu criado não está na área, ele vai lá numa gaveta no fundo onde está escondida e retira uma carteira com o dinheiro. E veja o que ele diz sobre essa carteira e sobre esse dinheiro, uma passagem muito importante, né? Com ar radiante, ele pôs a carteira aberta sobre a mesa à sua frente e esfregou as mãos com toda a força em sinal de imenso prazer. Por fim, tirou aquele seu maço, o mais consolador maço de notas, e pela 100ª vez desde a véspera, começou a recontá-las, separando cuidadosamente nota por nota com o polegar e o indicador. E ele diz, 750 rublos, uma quantia formidável, uma quantia formidável, continua ele com voz trêmula, né? Perceba então essa oscilação, essa instabilidade, um pouco debilitada pelo prazer, apertando o maço na mão e sorrindo de modo significativo. E repete, é uma quantia muito agradável. Agora eu queria ver alguém achar essa quantia insignificante. Uma quantia assim pode fazer um homem ir longe. Essa quantia não é insignificante, o que é um contraste com sua autovisão de si como um ser insignificante. Né? Então, momento pendular aí, mais uma vez, oscilatório entre isso que ele procura. E é muito interessante essa relação naturalmente, com a moeda, com o dinheiro, né? com a riqueza, como que ele tem esse contemplativo, né? Aí o Dostoiévski, nas suas linhas, fala também de que
É provável que o maço de notas tenha olhado para ele de forma agradável, né? Cria uma intimidade entre os dois. Mas que logo à frente, na história, nós vamos ver esse Goliath trocando o seu dinheiro em notas menores. Ou seja, aumentando o prazer na manipulação, né? Não aumenta em dinheiro, mas aumenta em número de notas. Porque ali, ao passar a sua mão no dinheiro, aumenta o prazer, né? Simplesmente porque trocou, digamos, uma nota de 100 por 5 de 20, uma coisa do tipo. Então, essa relação com esse símbolo, né, de progressão social é muito interessante aqui. E aí nós vemos, né, passamos para ele, de fato, pela Avenida Nevsky, dentro de uma carruagem. Né, carruagem que ele alugou, como eu falei, com roupas que ele alugou, com seu criado muito também distinto, né, uma carruagem, portanto, que vai levando ele pela avenida mais importante da cidade. E nós vemos exatamente a reação dele nos encontros. Primeiro com 2 funcionários da sua repartição, né, que a gente vai ver isso acontecer com os 2 encontros. Primeiro com os 2 personagens, 2 funcionários, que ele fica transtornado ao vê-los, se encolhe e depois os despreza. São criançolas, né, são pessoas desprezíveis. Né? Então ele primeiro se recua e depois despreza a pessoa. E o segundo encontro, de maior magnitude, com o seu próprio chefe. E esse encontro de maior magnitude é no qual ele faz uma cisão, como veremos na sequência aqui. Então, contando o passeio dele pela Avenida Nevsky, e lembre-se disso quando nós mesmos fomos passear lá pelo Google. Apesar do tempo úmido e nublado, ele abriu ambas as janelas da carruagem e, com ar preocupado, começou a observar quem passava à direita e à esquerda, logo assumindo um aspecto conveniente e grave. Mal percebia que alguém o espiava, né? Entendendo aí que ele está se mostrando, né? Então ele quer que, perceba a oscilação, ele quer ser visto. Ele abriu, apesar de, então ele quer ser visto e faz uma pose de patrão, para repetir aí o que eu usei. Na curva da rua Litienaya com a Avenida Nevsky, aí vem a mais desagradável das sensações. Veja o narrador, né, que é um narrador onisciente, está dentro do fluxo de consciência dele. A mais desagradável, não foi assim uma chateação, né? A mais agradável o fez estremecer. E ele, fazendo uma careta como um coitado de quem por acaso pisaram um calo, retraiu-se às pressas, até com pavor, ao canto mais escuro de sua carruagem. Então esse é o primeiro encontro onde a gente sabe, na história, né, esse movimento violento entre se sentir o máximo e sentir o mínimo, essa oscilação tão comum, tão marca dessa personagem. E aí a gente vai para o segundo encontro. Né? Antes, o que ele fala? A gente viu ele recuando e depois que passa ele diz, como eu disse, né? Ele vai desprezar as personagens que ele recuou inicialmente. Que criançolas! Começou ele de si para si. Ora bolas, o que há de estranho aqui? Daqui a pouco a gente volta a essa pergunta. Um homem numa carruagem. Um homem precisou estar numa carruagem. Perceba que ele fala na terceira pessoa. Né? E quando eu pensar, eu volto um pouquinho. Quando nós pensarmos em estranho, pense em estrangeiro também. Né? Pense em estranhamento, pense em distanciamento, pense que a experiência de cisão interior, a experiência de fragmentação interior, é uma experiência de afastamento de um eu em relação a um outro eu, ou seja, de uma estranheza. Né? Então, o que há de estranho aqui é uma pergunta ótima para pensar sobre essa possibilidade de se olhar em duplicidade. Mas ainda antes de voltar a ela, o homem precisou estar numa carruagem. Veja como ele fala da sua própria condição. Né? Precisou estar. Ele está indo, repito, para uma festa na qual ele não foi convidado. Então alugou uma carruagem e pronto. São simplesmente uns calhordas. E aí ele fala aqui, não precisa ler, ele fala sobre
né, essas pessoas, desqualificando-as. O que interessa aqui é que depois ele fica, enquanto ele está desqualificando, ele fica petrificado. De novo, uma narração muito forte desse novo embaraço. Se o primeiro foi o mais desagradável, agora ele está num novo embaraço, muito mais severo. E esse novo embaraço, como eu já falei, é o encontro dele com o seu chefe. Mas antes da gente falar disso, nós vamos falar sobre o que há de estranho aqui. Vamos pensar sobre essa pergunta antes de voltarmos ao passeio na Avenida Nevsky. Então vamos pensar nessa pergunta, o que há de estranho aqui, para a gente pensar nesse viés de pensar numa cisão interior, ou seja, numa pergunta que teria a ver de onde vem a loucura, né? E a palavra loucura eu estou usando nesse momento porque, de fato, a palavra vai ser usada no recorte que a gente vai ter agora aqui. A gente está olhando para um quadro, embaixo aparece, na verdade, um trecho de um quadro do século XV, então um período muito importante, né, o Renascimento, ou seja, aquele campo de ideias, né, de sociedade como um todo, de cultura, que é o deixar de ser medieval e passar a ser moderno. Então, o Renascimento tem esse lugar de interseção, né, entre o que foi e o que está chegando. Um quadro chamado Nau dos Insensatos, ou Nau dos Loucos, né, ou qualquer nome parecido com esse, que é uma obra usada por Michel Foucault, pensador do século XX, no seu primeiro livro, que é a História da Loucura. Ou, de outra maneira, a sua tese de doutorado, né, que vira esse livro, História da Loucura, na Idade Clássica, que é o subtítulo. Então, o que o Foucault conta, naturalmente no seu recorte, no seu estudo, é que essa loucura, né, ela tem história. De onde vem a loucura é dizer o seguinte: nós humanos, nós humanidade, nós sociedade, falamos dos loucos e até mesmo organizamos os loucos de forma diferente ao longo do tempo. Quando a gente fala isso, claro que pode parecer bastante óbvio, mas o Foucault foi o primeiro a trazer isso, essa obviedade à tona, digamos assim. Então, esse quadro fala de uma época na qual os loucos não tinham, primeiro, diagnóstico médico, mas, principalmente, não tinham o que nós entendemos hoje como louco, que é a falta da razão. Então, vejam, quando eu coloco a pergunta qual é a razão da loucura, e aí aqui embaixo aparece a edição da perspectiva, né, da obra de 1961, é para dizer o seguinte: só haverá, de fato, uma possibilidade de falar claramente do que é uma loucura, como a gente fala hoje, quando a razão, ou seja, o discurso da razão, o discurso científico, o discurso racional, ganha destaque na história da humanidade. Ou seja, é a partir do século XVII que a gente, como história, como humanidade, como sociedade, passa a tratar o louco de uma maneira bem diferente de antes. Porque no medieval, e na antiguidade certamente, os loucos eram entendidos como apenas portadores de um outro saber. Quando se fala em loucura em Platão, por exemplo, se fala de inspiração divina. Quantos loucos não foram líderes de grupamentos humanos? Quantos loucos não foram ouvidos como sendo portadores de alguma mensagem, né, de uma divindade ou de um conhecimento além, de alguma maneira além, e assim por diante. Então, existe uma maneira de pensar o louco como sendo desrazão, como sendo insensato, que é uma maneira mais comum a nós, que tem uma data de nascimento. Quer dizer, a data de nascimento é muito forte, né? Mas tem um processo, melhor dizendo. E esse processo está nesse slide aqui. Então, vejam como... Estou falando da obra de Foucault, ok? Então, estou fazendo esse relato que, obviamente, tem
tem muito o que discutir, e ele, obviamente, vai muito além do que eu vou estar trazendo aqui. Mas eu acho que é uma interseção interessante com a história que a gente vai estar lendo e debatendo. Então, quando se fala loucura tem uma história, eu vou aqui marcando o olhar. Deixa eu ver se fica legal aqui. A gente começa... Não ficou legal, eu errei aqui o negócio, desculpa. Então, olhando aqui o primeiro momento. Espero que tenha ficado legível, continue legível, né? Então, quando se fala ali desse período que está no quadro, século XV, XVI, então ali no finalzinho do Renascimento, início da modernidade, nós estamos falando de uma loucura, como eu disse aqui, que é uma forma de saber, né? Que traz outro tipo de conhecimento, ou seja, de um estranho, né? E que vai ter um lugar ali, não só em relação a embarcar para ir para outro lugar, né? Ele ser retirado da cidade. Muitas vezes o movimento... Eu vou tirar esse negócio aí, porque eu não sei se ajudou ali. Deixa eu botar o ponto vermelho aqui. Então, esse momento de indiferenciação é para dizer o seguinte, é apenas... isso aí o Guilherme colocou, consegui ler aqui, né? Um profeta, um mensageiro, né? Um peregrino, alguém que traz um saber, mas que pode ser que não seja útil para alguns grupos, mas outros podem aproveitar. Então, ele é colocado ou mandado para fora em algum caminho, seja peregrinação ou uma navegação. Isso começa a mudar, e aí vem para cá, no século XVII e XVIII, e principalmente a partir do século XVIII. Ou seja, aí nós temos, isso preciso colocar aqui, ó, a emergência, vou trocar a cor também, né? Da ideia de desrazão, de erro. Porque, de fato, o que é o século XVII e XVIII? É o iluminismo. É o iluminismo primeiro na Inglaterra e depois na França. Ou seja, estamos vivendo o iluminismo, a revolução científica, a deusa razão. E a razão, vejam como é interessante essa ideia. A razão, ela é uma linha divisória. A razão, ela é uma linha divisória porque quando nós falamos razão, raramente nós pensamos em palavra, em racional, em linguagem. Por isso é interessante lembrar que no grego, logos, a palavra logos, que a gente traduz para razão, ela também é palavra e linguagem e discurso. Ou seja, quando nós pensamos em logos, nós estamos pensando no uso de um raciocínio que é formado por palavras. Por que isso é importante? Vou tentar colocar uma pergunta que pode ser oportuna aqui em abrir a reflexão que eu estou buscando. Nós temos, obviamente, um grupo aqui variado, de faixas etárias variadas, mas eu pergunto para quem tiver mais de 30, talvez 40 anos, com quantas pessoas com hiperatividade você estudou na sua sala de aula? Eu arrisco uma resposta, 0. 0. Quantas pessoas com TDAH você estudou na tua turma? Eu arrisco responder, 0. Vejam, se você entendeu o que eu estou dizendo, não quero dizer que isso que nós chamamos hoje de transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade, só existe agora. Mas estou dizendo que é uma linguagem que não existia naquela época. Então, hoje, quando eu entro em sala como professor, então vejam, né, eu não era professor na época, né, mas pensando um professor entrando em sala nos anos 80 e um professor entrando em sala hoje. Quando eu entro em sala hoje, eu sei, dentro do meu público, alunos que estão medicalizados porque tem algum TD alguma coisa. Então, a minha sala hoje ela está segmentada entre alunos com e sem algum tipo de TDAH. Vamos pegar esse. Então, essa razão, ou seja, esse discurso, essa palavra, essa classificação, entendam tudo relacionado, fez com que a sala de aula hoje, a sociedade como um todo, tenha uma linha divisória entre os que estão de um e do outro lado. Essa linha divisória, existiam outras, obviamente, né? Não estava na sala de aula que eu fui aluno. Ou qualquer outro exemplo. Se esse exemplo não foi bom, pegue outro exemplo, mas eu acho que ele assim, tem uma força muito grande, né? A razão que eu estou dizendo. Ou seja, você tem um discurso que coloca palavras e segmenta. Então, a razão, o que eu quero dizer? Que quando a razão cresce,
ela aparece como segmentadora. Aquilo que era antes um estranho em um sentido passa a ser estranho no sentido da desrazão, passa a ser o erro. E mais ainda, junto com essa classificação vem, e é importante, o enclausuramento. Ou seja, a segregação, aquilo que era simplesmente, né, vai lá com os seus, ou só não vem na minha cidade, passa a ser, vamos botar junto, enclausurado com outras pessoas, junto com aqueles que não favorecem a sociedade, né? Doenças venéreas, pobreza, incapacidade para o trabalho, né? Pobreza, mendicância, vagabundagem, entre aspas, ou seja, coloca junto com aqueles segregados da sociedade da razão, que é a sociedade científica, que é a sociedade industrial, que é a sociedade capitalista em grande medida. Né? Ou seja, aquilo que não servir para a produção, e o louco não serve, vai ser segregado. Mas o que é interessante, ou pelo menos é esse o caminho que Foucault está percorrendo, e que, né, me leva a usar interessante, é que não existe aqui aquilo que vai aparecer a partir do século XVIII, XIX principalmente. Ou seja, não existe a ideia de tratamento. Porque não existe uma ciência médica desenvolvida a ponto de, por exemplo, a área psique, aparecer no cenário. Ou seja, a descrição, a questão de Foucault, lembra que eu estou falando dele, né? A questão de Foucault é o seguinte: quando eu passo a ganhar descrição científica sobre o ser humano, ou seja, passo a ter um logos sobre o ser humano, eu passo a ter um discurso de saber e poder. Né? O pensamento Foucaultiano é muito dessa dicotomia. Saber e poder estão juntos. Então, o poder que a ciência ganhou e que a medicina, né, como representante, está sendo dita agora, é um poder desse discurso da razão que, em grande medida, passa a descrever o mundo e pensar o mundo como um grande organismo. Percebam que no século XVIII, XIX, não é só a psicologia que tem nascimento e que as áreas de psico vão ser estudadas. Tem também as áreas que nós chamamos de sociologia, por exemplo, né? E antropologia, áreas que antes estavam dentro do que a gente chama de filosofia. Né? Então a filosofia não tinha essa segmentação. Quer dizer, tinha as suas segmentações, mas não essas. Então, quando a gente vai ganhando conhecimento especializado, descrevendo mais, no caso aí, o corpo humano, passa a ter as suas áreas. Então, hoje, não basta, né, Alexandre é médico, tem outros presentes. Não é só um médico, é um cardiologista, né, é um dermatologista. Antes era cirurgião barbeiro, né, Alexandre? Medieval, né? Enfim, então você tem uma situação em que esse ganho de conhecimento passa a ser um ganho, né, ligado ao ganho de linguagem, passa a ser um ganho de controle. Ou seja, a loucura passa a ser uma doença mental. E uma doença é alguma coisa que é objeto de conhecimento que deve ser dominado e controlado, entendendo o controlado como tratamento. Por isso nós vemos, né, eu estou adiantando, mas a gente vai ver no texto, né, nós vemos o médico, no primeiro momento, não vou falar do final, no final fica mais claro, no primeiro momento o médico prescrevendo alguma coisa. Né? Ele não medicaliza, o livro vai caminhar para um final que dialoga com isso que a gente está falando aqui agora, não vou falar, mas lá a gente vai voltar a isso, mas a ideia de que existe um aumento no conhecimento sobre as doenças mentais, né, que baseado num saber que também envolve um saber de poder médico, de domínio, de controle. Então, as doenças mentais têm esse caminho estudado por Foucault na sua História da Loucura. Então, já que a gente fez essa abordagem, né, esse diálogo com a história da razão, no sentido da razão, perdão, da história da loucura, né, o papel da razão, vamos ver a história da loucura do nosso protagonista. Esse é o momento chave, né, já teve os vislumbres, digamos assim, né, quando ele conversa com o espelho, enfim, situações anteriores, mas aqui é a hora que ele discursa, né, ele elabora um discurso no qual a cisão é colocada. Né? Então, o que está acontecendo na cena?
o Senhor, Droge, que é uma carruagem, né? Ou seja, ele se espanta, o Goliade que se espanta quando fica petrificado, como estava no trecho anterior, quando vê aproximar a carruagem do seu chefe. E vale dizer que o quase nada que eu sei de carruagem, mas a carruagem do seu chefe é mais simples que a sua própria que ele alugou, né? Possivelmente era propriedade, mas era mais simples. É mais ou menos como eu alugar uma Ferrari, né, e passar junto do meu chefe que estava numa, sei lá, pensa aí num carro, num Civic, né? Mas a minha Ferrari está na frente, né? Mas só que ela é alugada, vamos dizer assim, tentando fazer uma comparação, não sei se é perfeita. Mas então ele fica constrangido por vários motivos, inclusive, né, entre esse. Então esse Filipovich, chefe da repartição de o senhor Goliade, que trabalhava, né, como auxiliar do chefe da seção. Ao notar, então veja um processo psíquico em andamento, ao notar que o Filipovich o havia reconhecido por completo, que olhava de olhos arregalados e que não havia nenhuma possibilidade de esconder-se, o senhor Goliade, quem ficou todo vermelho. Vou voltar ao amarelo aqui para marcar, que eu acho que é melhor, né? Então, ele não teve a oportunidade de se esconder como primeiramente fez, né, na primeira cena lá do embaraço. Ali ele ficou exposto. E entra numa série de perguntas, como é comum nesse fluxo que eu estava contando. Veja, faço uma reverência ou não, né, o próprio chefe numa sociedade muito estamental. Respondo ou não? Veja, confesso ou não? Essa pergunta, confesso ou não, é muito boa, porque ela aparece aqui e ela vai aparecer daqui a pouco, no capítulo 2, quando ele for visitar o médico. O médico aparece, né, como eu botei o médico pelo caminho, para reforçar essa ideia de que não estava no plano dele. O plano dele é a festa. Mas ele resolve parar no médico. E ele, ao parar no médico, como veremos daqui a pouco, ele fala sobre o papel de confessor. Veja que o papel de confessor para o médico ele é interessante, daqui a pouco eu falo disso, mas aqui ele está falando de uma confissão, né, não nesse olhar médico, mas para alguém ali que tem uma relação de poder, uma relação de poder com ele. Né? Então pensava quem? Nosso herói numa aflição indescritível. Ou, aí vem, finjo que não sou eu, mas outra pessoa, surpreendentemente parecida comigo. E ajo como se nada tivesse acontecido. Perceba, é patético. Né? O livro tem momentos que são patéticos, cômicos. É patético. Vou fingir, você imagina você passando por alguém, né? E caramba, ali o meu, sei lá o quê, vou fingir que não sou eu. E você passa do lado da pessoa, cumprimenta. Né? Assim, é uma cena, né, para a gente poder rir. E ele fala, isso mesmo, não sou eu e pronto. Dizia o senhor Goliade, tirando o chapéu para Filipovich e sem desviar o olhar. Né? Então vejam como ele encarna esse duplo, que daqui a pouco vai descolar dele, é como se ele tivesse parido o seu duplo, né? Mas que ele ainda continua ali preso dentro do seu corpo, digamos assim, né? Ou da sua mente, se preferir. Eu vou indo, murmurava a contragosto. Não vou nada mal, absolutamente não sou eu, Filipovich, absolutamente não sou eu, e pronto. Ora, é claro que esse discurso não é um discurso que a gente possa colocar no campo da razão, né? Então, de fato, é um discurso que a gente começa a desconfiar dessa personagem. Também volta a essa reflexão, né? Perceber como é que essa personagem, nessa confusão danada, tira pensando lá na época, né? Tira uma qualidade literária que era uma qualidade, ponto, né? Que era o que se demandava por aqueles críticos na época. Continuando o nosso herói, veja que após esses momentos de humilhação, depois desses momentos de falseamento, né, de fraude de si próprio, de duplicação ainda nesse contexto, vem o herói, vem agora o poderoso. Depois que ele faz esse papelão, digamos assim, ele vem numa reflexão.
Fui um imbecil por não ter respondido, pensou enfim. Agora ele começa a se julgar, que a Antônia estava mencionando. Devia simplesmente ter dito com ousadia e uma franqueza não desprovida de dignidade. Sabe como é, Andrei Filipovich? Também fui convidado para o jantar e pronto. Então, veja agora que ele está ousado. Né? Ele é sempre ousado quando não tem um outro. Sempre um herói quando não tem ninguém. Depois, continua, lembrando-se, de repente, de que meter os pés pelas mãos, nosso herói inflamou-se como fogo, franzindo o senho e lançou um terrível olhar desafiador para o canto dianteiro da carruagem. Esse olhar desafiador é comum nessa personagem, né? Quando ele encarna esse sujeito, né, revoltado com a própria humilhação, ele encarna um olhar desafiador, né? Um olhar que se destinava a reduzir de uma vez a cinzas todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Ou seja, a mania de perseguição, né, a criação de inimigos também é uma marca de uma loucura. Continua ele no discurso. Por fim, movido por alguma inspiração, então vejam a inspiração que diz ele ter sido, né, que apareceu e vai movê-lo em direção ao médico. Deu um puxão repentino no cordão preso ao cotovelo do cocheiro, parou a carruagem e ordenou o retorno para Litcheinaia. É que o senhor Goliádic, provavelmente para sua própria tranquilidade, sentiu uma urgência de dizer algo muitíssimo interessante ao seu médico, Christian Ivanovich. Embora conhecesse Christian Ivanovich há bem pouco tempo, visitara seu consultório apenas uma vez. A gente descobre que ele está indo para a segunda apenas, né? Na semana anterior, levado por certas necessidades. Todavia, se diz que o médico é como um confessor. Vejam aí. Né? Então, ele lá, confesso ou não, e agora ele busca o médico, olhando para esse médico como um confessor. Esconder alguma coisa dele seria uma tolice. E a obrigação dele é conhecer o paciente. Então, repara que a gente tem aqui um homem dedicado a buscar o seu médico, ou pelo menos o seu recém-médico, para dizer alguma coisa, né, visitar o seu consultor, que ele precisa parar lá. A gente vai ver o que ele vai dizer. A gente vai ver que ele vai tentar dizer alguma coisa, e não vai dizer muita coisa. Então, a gente aqui dá uma parada, termina a primeira parte, o primeiro capítulo, para ir visitar o médico. Né? Não exatamente esse da foto, mas dá para perceber que esse aí que está sendo examinado, que está com o estetoscópio, né? Está num grau de loucura. Parece estar num grau de loucura. Mas aquela loucura do bem, vamos usar assim, né? Sei lá o que dizer, mas é isso. Vamos ver como é que ele reage na visita ao médico. O que a gente vê de cara é que o médico não esperava em absoluto aquela visita e também não desejava ver pela frente o senhor Goliádic, né? Porque por um instante experimentou um súbito desconcerto e involuntariamente estampou no rosto uma expressão de certa estranheza e pode-se dizer até de insatisfação. A gente percebe, no mínimo, que ele não é bem-vindo, naquele momento. Como, de sua parte, o senhor Goliádic quase sempre se contrariava de modo despropositado e ficava embaraçado nos momentos em que tinha de abordar alguém para tratar de pequenos assuntos pessoais, também, desta vez, antes de preparar a primeira frase, que nestes casos era para ele um verdadeiro obstáculo, então a gente começa a perceber a falta de traquejo social, né, que até então não tinha aparecido. Né? Tinha aparecido ali naqueles embaraços, mas aqui aparece mais uma camada, digamos assim, né? Um verdadeiro obstáculo. E ele se atrapalha de sobremaneira. A gente tem também uma cena quase cômica aqui, tragicômica, podemos dizer. Balbuciou alguma coisa. Aliás, parece que uma desculpa.
e, sem saber como continuar, pegou uma cadeira e sentou-se. E a gente vê que ele não disse nada, né? E também acabou sentando sem ser convidado. Então ele se embaralhou, não disse nada e agiu de uma maneira que também vai trazer um embaraço na cena seguinte. Vejam só como que ele fala dessa seguinte cena. Digamos, no mínimo, que ele começou mal, né, na visita lá. Então, depois de sentar, ele se lembra de que tomara assento sem ter sido convidado. E, no mesmo instante, apercebeu-se da inconveniência que acabara de cometer. E, apressando-se em corrigir o erro decorrente do desconhecimento das regras de sociedade e do bom tom, levantou-se imediatamente do lugar que ocupara sem ter sido convidado. Depois de reconsiderar e perceber de maneira vaga que fizera duas tolices ao mesmo tempo, sem nenhuma demora, decidiu cometer a terceira, isto é, tentou se justificar, balbuciou alguma coisa sorrindo, corou, atrapalhou-se, calou com ar expressivo e, por fim, sentou-se de uma vez e não mais levantou-se, limitando-se, por via das dúvidas, desculpa, eu tenho que rir, limitando-se, por via das dúvidas, a munir-se daquele olhar desafiador que tinha a força descomunal de arrasar mentalmente e reduzir a cinzas todos os inimigos do senhor Goliádic. É uma cena engraçada, ou pelo menos eu achei, né? Então, vejam, o sujeito está para lá de enrolado. Aquela decisão de enrolado, né? De chegar no seu confessor e falar, vira uma cena tragicômica de alguém sem nenhum traquejo social e muito confuso, para dizer o mínimo, né? Então, a gente começa né, a gente continua, na verdade, mas nesse contato com o médico, a gente começa, junto com o médico, a, de certa maneira, fazer um diagnóstico, né? Uma palavra que, de fato, traz esse olhar médico, né? A gente começa a diagnosticar o sujeito, que está bastante complicado, né? Está bastante confuso. Continuando nessa pegada do olhar médico, ele agora, mais à frente na narrativa, ele fala, né? Eu, Christian Ivanovich, começou sorrindo o senhor Goliádic, vim incomodá-lo pela segunda vez, e pela segunda vez me atrevo neste momento a lhe pedir sua condescendência. E aí o narrador diz, era evidente que o senhor Goliádic se atrapalhava com as palavras. Disse o médico, né? Baforando um jato de fumaça e pondo o charuto na mesa. E aí vem o olhar médico, aquilo que eu chamei, né? Chamei não, que está colocado como as prescrições. Mas o senhor precisa cumprir as prescrições, né? Como ele já foi a primeira vez, a gente fica sabendo o que foi, qual foi o resultado dessa primeira visita ao médico. Lhe expliquei que seu tratamento deve consistir na mudança de hábitos. Perceba que nós não estamos aí numa indústria farmacêutica poderosa, né? Então é mudança de hábitos e não tem nenhum tipo de medicalização nesse sentido. E aí ele diz, divertimentos, fazer visitas a amigos e conhecidos, ao mesmo tempo não ser inimigo da garrafa, conviver com grupos divertidos. Então a pergunta do modo de vida, que a gente vai chegar daqui a pouco, né, que eu coloquei lá no início, sua vida divertida ou melancólica? Essa é a pergunta que está nessa relação aí que o médico tem com ele, que é muito próximo de uma terapia, uma prototerapêutica, né? Digamos assim, tentando ali orientá-lo para uma mudança. Afinal de contas, no olhar do médico, o Goliádic precisa de uma transformação radical da sua vida. Ainda sorrindo, continua o texto, né? O senhor Goliádic apressou em observar que lhe parecia que era como todo mundo. Ou seja, quando ele ouve as prescrições, ele diz, não, acho que não, eu sou como todos. Né? Vivi em casa, seus divertimentos eram iguais aos de todo mundo. Esse é o olhar do Goliádic, naturalmente. Né?
que ele, é claro, podia frequentar o teatro, pois, como todo mundo, dispunha de recursos. De fato, 750 rublos em casa é uma quantia considerável para a época. Então, ele realmente não é um problema. Ao contrário, repito, do personagem lá de gente pobre, né? Então, dispunha de recursos que passava o dia em seu emprego e à noite ficava em casa, que não estava indo nada mal. Nisso, continua o narrador, né? Chegou até a observar de passagem que até onde lhe parecia não era pior que os outros, que vivia em casa. Perceba a repetição, né? Aquilo que está falando da literatura. O texto ele fica dando voltas, porque o Dostoiévski quer que a gente se sinta exatamente com esse incômodo. No incômodo do narrador que está contando, né? Não está exatamente como onisciente, mas perceber o que está sendo colocado para o médico. A gente se incomoda com esse discurso circular, que é uma manifestação desse transtorno, né? Então ele repete, vivia em casa, em seu apartamento, e que por último tinha Petrushka, que é o criado, né? Nesse ponto, o senhor Goliad que titubeou. E aí o médico diz, não, a coisa não é assim. Não foi nada disso que eu quis lhe perguntar. Em linhas gerais, me interessa saber se o senhor é grande apreciador de uma companhia divertida. Se aproveita o tempo de maneira divertida. Ele repete, né? Se tem levado um modo de vida melancólico ou divertido. E aí, né, você tem o Goliad, que depois ele continua o médico, né, interrompe aqui. Estou dizendo que o senhor precisa de uma transformação radical de toda a sua vida. Em certo sentido, de uma mudança radical do seu caráter. Isso é interessante. Mudança do seu caráter sugere para nós aqui, do século XXI, uma mudança moral, né? Uma mudança do âmbito ético-moral. Caráter é aquilo, a palavra está associada às nossas condições, nossas personalidades ético-moral. Então, o médico sugere uma modificação muito substancial nessa personagem, né? Por isso a palavra radical. Então, aqui, com essa questão levantada, a gente vai dar mais uma parada no fato aqui, a gente vai caminhar para a conclusão da aula de hoje. Esse é o ponto que a gente vai cortar nossa aula para também ouvir a colaboração, mas lembrar que essa provocação que está na folha de hoje, com a pergunta sobre modo de vida, é acompanhada com uma pergunta sobre o seu humor. Porque para a gente aproveitar essa discussão, essa pergunta sobre modo de vida divertido ou melancólico, é oportuno trazer na história do pensamento a personagem, né, aquilo que os médicos precisam repetir, o juramento desse camarada à direita, o Hipócrates, ou seja, aquilo que é considerado o pai da medicina, né, o Hipócrates que viveu ali no século V e IV a.C. E o Hipócrates, ele tem uma teoria, né, que foi depois elaborada com mais avanço pelo Galeno, já um romano do século II, desculpa, aqui está errado, do século II e III. É DC aqui, né? Está errado o slide, depois eu faço a correção. Mas então foi acompanhado pelo Galeno mais à frente, a teoria dos quatro humores. Daí vem uma linguagem que está presente no livro que eu queria apresentar para a gente poder ir adiante. No pensamento do grego, no pensamento dessa tradição grega, que é uma tradição de cura, ou seja, o pensamento de que esses médicos da antiguidade, Hipócrates e os seus seguidores, teriam ali um papel de cura. E essa cura estaria, olhando aqui embaixo, uma busca, né, a saúde seria uma busca de um equilíbrio disso que está na nossa frente aqui, que é basicamente a physis. A physis. Ou seja, imaginar que nós, sendo corpos naturais, somos formados por humores. O que são humores? Líquidos.
líquidos. A gente pensa hoje em humor, se você é bem-humorado ou mal-humorado, mas a ideia original é a presença dos líquidos em seu corpo, ou seja, a presença desses humores em nosso corpo, né, o equilíbrio entre esses humores, é que vão ser formadores dos nossos temperamentos, como eu vou ver aqui na sequência. Então, uma condição de doença, uma discrasia, ao contrário de uma eucrasia, é um desequilíbrio. É isso que vai trazer problemas de saúde. Então, a cura seria o retomar esse equilíbrio. Bom, pensando no equilíbrio, percebam que no fundo desses 4 nomes estão os 4 elementos. Os 4 elementos da física, digamos assim, da antiguidade. É bem verdade que a gente fala antiguidade, mas, por exemplo, essa teoria humoral, ela permaneceu até a modernidade, ela foi mudada na modernidade. Ou seja, não acabou no período medieval e no Renascimento, ela teve uma penetração muito grande até alguns séculos. Bom, o que eu quero dizer, então, voltando aos 4 elementos? Então, nós vimos aqui a bile amarela associada ao elemento fogo, a bile negra associada ao elemento terra, o fleuma, nome de um desses humores, desses líquidos, associado ao elemento água, e o sangue, de forma interessante aí, para a gente, olhando, associado ao elemento ar. Todos esses 4 elementos estão dentro de nós, né? E com esses nomes na forma de líquidos. E o equilíbrio, como a gente vai ver na sequência, tem a ver com estar bem ou mal de saúde. Mas nós temos, digamos assim, os humores principais. Antes de eu avançar no slide, perceba que bile amarela, em grego, é cólera. E bile negra, em grego, é melancolia. Melancolia. Então, melancolia ou melancólico, é o que eu vou mostrar para vocês, é aquela pessoa cuja personalidade tem uma prevalência da bile negra, ou do elemento terra. E uma pessoa colérica é aquela na qual haverá uma prevalência do elemento fogo e do humor cólera, do líquido, e assim por diante. Então, esse é o slide que a gente está mostrando, eu vou avançar. Ainda dentro dessa medicina da antiguidade, tem aquilo que são chamado, junto com os elementos, né, as propriedades. Então, perceba que são 2 pares de propriedades: frio, quente, seco e úmido. Então, quando se fala de cólera, está se falando dessas propriedades quente e seca. Quando se fala de melancólia, fala de fria e seca, né? Então, aqui em cima é quente e frio, e as duas são secas. Embaixo, quando se fala de sangue, se fala de quente e úmida, ou úmido. Quando se fala de fleuma, se fala de frio e úmido, né? Então, aqui embaixo está se falando de, né, a esquerda é quente, a direita é fria, em cima seco, embaixo úmida. Veja, então, agora o que eu estava falando na forma de temperamentos. Então, aí aparece os temperamentos nessa tradição, começando pelo colérico. Então, pessoas, né, irritáveis, mais intensas, mais impulsivas, aí tem uma série de outros nomes possíveis, são aqueles onde a presença, aquelas pessoas, né, onde a presença da bile amarela estaria em maior quantidade. Pessoas melancólicas, com temperamento ou personalidade melancólicas, seriam aquelas, né, mais tristes, que têm medo, introversão, porque a presença desse líquido, desse humor. Fleumáticos são aqueles mais tímidos, apáticos, mais lerdos, cansados, e sanguíneos, aqueles com maior alegria, mais otimismo, mais extroversão, mais confiantes. Então, perceba que a gente tem aqui possibilidade de falar da nossa personagem Goliath, pensando numa transição entre esses humores, né? Ao invés de pensarmos num termo mais contemporâneo, por exemplo, em bipolaridade, obviamente não estou arriscando a fazer um diagnóstico, não tem nada a ver com esse conhecimento, né? Estou aqui usando termos de uma forma leiga, né? Então ninguém considere no detalhe a minha fala, né? Mas, digamos assim, aquele que possui uma certa oscilação, muitas vezes chamado de bipolar. E essa ideia de bipolaridade é interessante porque a razão
voltando ao que eu falei, né, na tradição da sociedade científica, é o racional e o irracional, né? Então, eu separei em dois. Quando eu penso na teoria dos quatro molhos, é interessante pensar que o nosso personagem Goliádico transita nos quatro campos. Né? Ele oscila entre o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, ou seja, poder pensar numa certa quadripolaridade da nossa personagem. E essa é a história da medicina para a gente ganhar linguagens para se aproximar do momento em que está sendo escrito o livro, né, que foi escrito o livro, do século XIX, que é onde, em linhas gerais, essa maneira de falar do mundo está deixando de ser premente e aparecendo uma maneira mais próxima de nossa época, de nosso momento, de nossa era, né? Esse olhar médico que a gente vai estar explorando. Então, nesse momento, eu termino a gravação da nossa aula de hoje. Na verdade, eu vou pausar para a gente tirar dúvidas e também, né, falar outras considerações.